O Sentinela tem uma origem bem estranha quando comparada a outros heróis aí dos quadrinhos. Quando ele apareceu, foi mostrado como um herói que todos haviam esquecido. Até mesmo os leitores dos quadrinhos, né, tinham esquecido ele. E aí então parecia que na verdade ele era mais antigo do que ele de fato era. Mas isso só foi uma jogada para Marvel introduzir o herói sem ter que dar muitas explicações do passado, onde que ele estava. Robert Reynolds foi abençoado com uma fórmula que concedeu a ele o poder de ser o Superman da Marvel, basicamente é isso. Pelo menos é assim que o caracterizam, né, o Superman da Marvel. Mas o próprio personagem escala bem acima no nível de poder do que o Superman, do que o Thor, do que o Namor e outros pesos pesados da Marvel e da DC Comics. E é isso que veremos aqui nesse vídeo de hoje, os seus poderes e informações a respeito do corpo do personagem e um pouco também da sua história. Dados. Como Robert, o personagem tem cerca de 1,83 m, né, 88 kg, e geralmente é retratado com cabelos curtos, né, franzinho ali e alguns casos com barba. Já como o Sentinela, sua fisiologia se altera e ele fica com 1,88 m ali também e 90 kg, né, e cabelos longos. Então sim, ele passa por uma transformação quando ele se torna o herói, cara, quase como se fosse um Super Saiyajin. Fisiologia. Quando eu fiz a anatomia do Hulk e do Hulk vermelho, eu comentei bastante sobre o processo que acabou gerando esses dois personagens, os raios gamas, né, em um e raios gamas com energia cósmica no outro. No caso do Sentinela é um pouco mais complicado, isso porque pouco se sabe sobre a fórmula que deu esses superpoderes divinos, né, pro personagem. A princípio era pra ser uma evoluçãozinha do soro do super soldado, mas foi muito além disso. O Sentinela também já teve mais de uma origem nos quadrinhos, mas a principal é que ele era um usuário de drogas que acidentalmente entrou em um laboratório e tomou um frasco, né, de um dos muitos experimentos do soro do super soldado do Capitão América. Esse experimento era dezenas de vezes mais forte do que a fórmula original do Capitão América, mas a sua fórmula acabou morrendo junto com o cientista que a criou, então não sabemos o que tinha ali. Na verdade, é uma fórmula tão potente que o próprio Reed Richards acredita que ela tenha sido a porta de entrada para algum poder cósmico habitar dentro do Sentinela, mas nada disso é garantido nem confirmado, apenas hipóteses. Eu tenho certeza que muitos de vocês já ouviram por aí, o Sentinela tem um poder de 1 milhão de sóis explodindo. No entanto, os poderes do Sentinela também foram declarados como derivados de um fluxo de tempo diferente, aonde 1 milhão de estrelas realmente explodem constantemente, toda hora, todo dia tá explodindo as estrelas, e são recriadas depois em um ciclo interminável. Então por isso que ele tem um poder de 1 milhão de sóis explodindo, né? E lembrando que tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo também é variável, isso porque os poderes do Sentinela variam conforme a sua força de vontade. É uma fusão de vários personagens, tem um pouquinho ali do Lanterna Verde também. Resumindo, cara, se a sua saúde mental estiver em dia, o Sentinela é virtualmente, sei lá, onipotente, visto que o seu poder não tem limites, como vocês vão ver aqui nesse vídeo. Mas falando ali um pouco, né, mais sobre os seus poderes, eu vou falar sobre a sua força, resistência e velocidades insanas. O Sentinela é o único na Terra capaz de encarar o Hulk enfurecido ao ponto dos dois lutarem até a exaustidão, cara. Eu tô falando do Hulk mais poderoso de todos, o Hulk com muita raiva. O próprio Sentinela já lançou a mulher Hulk pra longe, cara, com um único braço e afirmou ser o homem mais forte de toda a Terra. Até mesmo o Hércules, né, o deus da força, já evitou encarar o Sentinela, e o Hércules não foi o único deus grego a sofrer nas mãos do Sentinela não, cara. Eu creio que todo mundo aqui também já ouviu falar ou se lembra, né, de ter lido ali de como que o Ares terminou depois do Ares chamar o Sentinela pra briga, né? O Sentinela partiu o Ares ao meio, cara, assim, sem o mínimo esforço. E meus queridos nerds, eu preciso da atenção de vocês por uma novidade. Sabe aquele sonho que você tem de se tornar um profissional, né, e trabalhar com uma coisa que você ame e que ainda seja bem remunerado por isso? Vamos falar disso aqui. Estamos aqui no canal com a EBAC, a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia, aonde você vai encontrar os melhores cursos. Tem do ramo ali da arquitetura, né? Cursos no ramo do audiovisual, como edição de filmes, né? Imagina aí, virar um editor de filmes. O salário médio de um editor, cara, é de 6 mil reais. Tem também cursos ali de fotografia, cursos de roteiro, né? Que vai desde ali de fazer um roteiro de um vídeo aqui pro YouTube, até mesmo criar histórias
incríveis de filmes. O salário para roteirista vai de 3.400 até 90 mil por projeto, né, com grandes produções. Cursos também no ramo de games, como desenvolvedor de jogos, game design e programação, que sabemos que é tendência, tudo é feito em códigos hoje em dia. Cursos de marketing, de moda, de design e vários outros. Você por acaso quer se tornar um profissional em alguma dessas áreas? Para quem ainda não aproveitou as promoções de novembro, essa é a última chance para garantir os melhores descontos do ano para começar a estudar, cara, e garantir ali a sua carreira dos sonhos. Agora, semana do dia 27 de novembro, a EBAC estará com ofertas exclusivas para Cyber Monday, um dos eventos mais esperados do ano. Até 60% de desconto em todos os cursos. Mas lembrando, os descontos só vão durar para essa única semana, então se você quer se aprofundar mais e entrar em algumas dessas carreiras, a chance é agora. Mas aí você pode ter achado pouco, né? O desconto dos 60%. De boas. Usando o cupom SPACONERD, você ganha mais R$200 de desconto cumulativo. São mais de 150 opções de cursos online e você pode conferir todos clicando no primeiro link aqui da descrição e garantir os seus descontos também. E mais uma coisa, todas as opções de cursos ali da EBAC estão disponíveis para parcelamento em até 24 vezes no boleto bancário, então não tem desculpa não, cara, a chance realmente é agora. Então dá uma olhada lá, clica aí no primeiro link, você vai estar me ajudando muito aqui, né, se você gosta do meu trabalho, e ainda você vai estar se ajudando se você quer mudar de vida, se profissionalizando. Então clica aí no primeiro link e não perde essa chance não. Mas bem, força é um dos muitos poderes absurdos que o Sentinela tem. Talvez nem mesmo seja o seu ponto mais forte, mas apenas o que ele mais utiliza, né, nos quadrinhos. Como eu disse, a sua resistência também é um ponto muito alto do herói, digno até mesmo de ser considerado imortal. Ele pode aguentar sem problemas ali golpes diretos do Hulk, né, na sua versão mais forte, além também de ter recebido golpes do próprio Mjolnir e mal se mexer. Como se não bastasse ele ser praticamente invulnerável com essa super resistência, ele ainda conta com um dos maiores fatores de curas ali dos quadrinhos. Todas as listas de fator de cura tem o Sentinela também, cara. O Sentinela, ao receber um tiro a queima-roupa, né, da sua esposa, simplesmente regenerou o seu rosto como se nada tivesse acontecido. Depois do quadrinho O Cerco, né, na Marvel, o Thor lançou o corpo do Robert Reynolds no sol para que ele não retornasse mais e ficasse morto, mas ainda assim o Sentinela continuou vivo. Mas dois feitos em específico de super regeneração não podem ficar de fora aqui desse vídeo. A primeira foi quando ele voltou ao ser apagado no tempo, cara, né, como não estavam conseguindo derrotar ali o personagem, falaram, poxa, vamos apagar ele do tempo, da linha da história. Ele voltou, cara, ele simplesmente voltou. A feiticeira Morgana Le Fay usou de magia para impedir o nascimento do Sentinela, mas a realidade se refez e o trouxe de volta sem explicações, mostrando que o Sentinela é imune a paradoxos e manipulações temporais. O cara é muito roubado. O outro feito sim absurdo é o feito dele ter sobrevivido a um ataque do Homem Molecular. No momento da sua morte, o Sentinela acabou aprendendo a manipular também as moléculas do próprio corpo e aí voltou à vida, derrotando o Homem Molecular no processo. Mas lembrando, o Homem Molecular nesse momento aqui, ele não estava no seu auge, mas mesmo assim, né, o Sentinela derrotou um cara que já saiu na mão com os Beyonders, cara. O Beyonder pré-retcon, né, o Beyonder lá do início, que era muito roubado. O Robert já disse que o que define ele, né, é a sua alma e não o seu corpo. Logo então, ataques diretos a ele não fazem também grandes diferenças. Mas além de curar a si próprio, ele também pode curar outras pessoas, até mesmo curando a filha do seu terapeuta, né, de um estado ali de catatônia. Ele tenta não utilizar muito esse poder ali com frequência, né, pois ele não quer ser visto como um deus ou como uma figura messiânica ali para as pessoas. Imagina, sair curando todo mundo, né. Agora falando, né, de velocidade, o Sentinela, cara, já foi capaz de, sei lá, superar muitas vezes o próprio Thor. Lembrando que o deus do trovão pode atravessar o universo em instantes. Então, se o Sentinela consegue superar em muito o Thor, cara, isso significa que ele é pelo menos dezenas de vezes acima da velocidade da luz. A sua velocidade é tão grande que ele dobra o espaço e o tempo à sua volta, né, quando ele está se movendo ali, e os seus átomos estão sempre um passo à frente, né, a linha do tempo em si. Logo, é impossível medir a sua velocidade. Como eu disse no início, o que limita o Sentinela é a sua força de vontade. Então ele pode ter a velocidade que ele quiser, não estando preso a medidas do espaço e do tempo. Ainda nesse tópico de conquistar ali o espaço, o Sentinela também possui um poder bem legal, o teletransporte individual e também o teletransporte em grupo, mas são raras as ocasiões
heróis, ele acaba se teletransportando, levando outras pessoas com ele também. E olha aqui, cara, tudo isso que eu tô mencionando é só o começo dos poderes do Sentinela. O Sentinela também conta com a grandiosa manipulação da realidade, apesar de não utilizar esse poder com muita frequência nos quadrinhos. A Carla Sofen já afirmou que se o Sentinela perdesse o controle de vez, o estrago seria muito maior do que a Feiticeira Escarlate na Dinastia M. A Feiticeira Escarlate, né, nesse momento, alterou toda a realidade do universo principal da Marvel 616. Matou heróis, vilões, manipulou o GNX, e foi dito que isso não chega nem perto do que o Sentinela faria, cara. Olha o nível de poder dele. Inclusive, durante a manipulação de realidade da Feiticeira Escarlate, o Sentinela foi um dos únicos que se lembrava de toda a realidade anterior, não sendo afetado por essa alteração de realidade. Inclusive, as pessoas nem acreditaram nele nesse momento, né? Porque esse maluco seria absurdo se conseguisse fazer isso, e ele é de fato. Nem mesmo telepatia funciona no Sentinela. A mutante Emma Frost já tentou utilizar de telepatia para dominá-lo, mas ela sabe que sozinha não seria capaz, cara. O seu plano era então ela, junto do Professor Xavier e do Cérebro, ampliando seus poderes, né, conseguissem de certo modo derrubar o Sentinela, ou seja, dois dos maiores telepatas com poder aumentado ainda para tentar deter o Sentinela. Isso porque o Sentinela também conta com telepatia no seu arsenal, e sempre que o Sentinela vai utilizar ou ativar esses poderes, os seus olhos ficam azuis. Mais uma informação aí da sua anatomia. Bom, e já que eu comentei sobre a Feiticeira Escarlate, vale também dizer que o Sentinela é imune, ou pelo menos extremamente resistente a magias. A magia no universo da Marvel funciona na base da troca. Para você ganhar algo, tem que dar, né, algo em troca. Alguns feitiços poderosos cobram do corpo do próprio feiticeiro. O Doutor Estranho, né, nunca se preocupou com isso, já que o Wong, em segredo, utilizava magos ali do Sanctus Sanctorum para tomar os danos pelo Doutor Estranho, né? Bem bizarro isso. Mas quando o Doutor Estranho se tornou o deus da magia nos quadrinhos, todo o dano dos feitiços estavam indo direto para o Sentinela. Feitiços poderosos como transmutar dimensões inteiras e encarar o Loki, cara. Algo que com certeza mataria qualquer mago ou feiticeiro poderoso pelo preço de usar esse tipo de magia. Mas o Sentinela estava apenas rindo, não sentindo nada. Quando o Vácuo se libertou do Sentinela, né, que é uma contraparte que vive dentro do próprio Sentinela, nem o Doutor Estranho na versão Deus da Magia, nem o Loki, que era o Mago Supremo, podiam fazer nada, cara. O desespero estava estampado na cara dos dois personagens, que são absurdamente poderosos, né? Aí você vê o nível do Sentinela. Vamos falar do Vácuo então. Na forma do Vácuo, essa contraparte do Sentinela, o herói perde o controle e utiliza muito da sua capacidade de gerar e controlar as sombras, a famosa Umbrancinese, a habilidade, né, de manipulação das sombras. E apesar de serem sombras, elas são extremamente fortes. Em uma ocasião, o Hulk foi agarrado por elas e teve todos os seus ossos ali do corpo quebrados. Da mesma forma, o Robert, como Sentinela, também tem capacidade de controlar toda a luz, usando a luz inclusive para atacar com rajadas de energia e até mesmo desviando a luz de si e assim se tornando invisível, cara. Como vocês perceberam, ele tem um arsenal gigante de poderes e a cada história que ele aparece dos quadrinhos acaba soltando e descobrindo novos poderes também. O cara é insano. Tudo fisicamente no Sentinela é perfeito. Ele conta até mesmo com super sentidos, podendo ouvir, né, o bater de asas de uma borboleta em um outro continente. Ele tem alto sustento também, então não precisa se preocupar em dormir, comer e nem mesmo respirar ou ir ao banheiro. E pode também compartilhar uma parcela dos seus poderes para aliados, garantindo a eles pelo menos ali uma força maior, voo, resistência e super velocidade também. O cara não queria ser chamado de Deus, mas cara, é isso que o maluco se tornou. Fraquezas. A maior fraqueza do personagem do Sentinela é com certeza a sua mente, sendo tão quebrada, cara, quanto a mente do Bruce Banner, por exemplo, e quase no mesmo nível da do Legião. Como eu disse, algumas vezes o seu poder é limitado pela vontade, mas o Robert Reynolds, o Sentinela, sofre de uma depressão severa e muitas vezes ele deseja morrer, ficando mais fraco do que ele deveria em alguns momentos. Outro grande problema é a sua dupla personalidade, dividindo a mente com uma contraparte maligna, né, que é chamada de Vácuo. Quando os olhos do Sentinela ficam vermelhos, é que o demônio, cara, dentro de si está se libertando, né? O Vácuo tá querendo sair. Inclusive, quando o Vácuo se libertou uma vez nos quadrinhos, né, ele acabou matando o Ares, como eu mencionei, e ainda estava derrotando todos os outros heróis que estavam ali no local. E outra, os heróis estavam ali com os poderes aumentados pelas pedras de Norn de Asgard. Mesmo assim, o Sentinela já se mostrou mais poderoso do que o próprio Vácuo. Pois é, o Sentinela se mostrou mais poderoso do que a sua contraparte maligna. Uma vez, o Sentinela conseguiu retirar o Vácuo da Terra, quando os dois se confrontaram, né? Os dois se separaram. Então sim, o Sentinela é superior ao Vácuo, se ele quiser. Por um curto período de tempo, as três personalidades, né, do Robert Reynolds, do Sentinela, se
se uniram, Robert, o Sentinela e o Vácuo, criando assim a versão mais poderosa do Sentinela que já vimos. Versão tão poderosa, cara, que derrotou um herói secundário que estava em posse ali do poder do Sentinela também. Mas não durou muito e ele voltou ao normal, e depois foi até mesmo morto pelo Null, deus dos simbiontes. Habilidades gerais. Um detalhe que eu raramente vejo alguém comentando aí sobre o Sentinela é que ele é incrivelmente inteligente também. Óbvio que ele não tá no nível ali de um Tony Stark ou de um Reed Richards da vida, mas ainda assim ele é bem acima da média para a maioria dos personagens da Marvel. Ele pode utilizar os seus poderes para identificar qual tipo de material é feito, né, determinado objeto, rastreamento de fontes energéticas, conhecimento também nas áreas cibernéticas, robótica e ciência da computação. É um baita arsenal, cara. E ele foi até mesmo capaz de ultrapassar as defesas da base ali do Reed Richards, né, as melhores defesas do planeta Terra. O cara é insano. Bom, eu acho que deu para conhecer um pouquinho mais do Sentinela. Sim, tem muitas coisas que eu posso trazer para vocês ainda, falando sobre suas maiores batalhas, seus maiores feitos. Por isso você tem que se inscrever no canal e deixar o like e comentar aqui outras ideias de vídeos que eu vou trazendo aí para vocês. Até amanhã e fui!